Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus hoje, desde a primeira leitura do profeta Isaías, vem nos falar algo muito interessante. Já no livro do profeta Isaías, o profeta vem nos mostrar que Ezequias estava com seus dias de vida contados. E então, o que faz Ezequias? Eleva a Deus, em meio ao sofrimento e às suas lágrimas, a sua prece, a sua oração. E Deus, prezados irmãos e irmãs, multiplica, acrescenta dias e anos à vida de Ezequias. Conforme diz a leitura do profeta Isaías, 15 anos a mais. Então, prezados irmãos e irmãs, esta leitura, essa liturgia de hoje nos toca muito profundamente, porque, como nos diz o salmista, Deus é aquele, somente Ele, que nos livra da sepultura, da morte. Ninguém mais pode nos livrar da morte. Ninguém mais pode nos tirar da sepultura, não só da morte física, que nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer, mas de tantas situações difíceis, de morte, de dor, de lágrimas, de sofrimento. Deus é aquele que nos tira da morte, que nos arranca de dentro dos nossos sepulcros, que nos dá a vida novamente, que é capaz de mudar aquilo que já estava determinado. Então, prezados irmãos e irmãs, que a gente possa dizer, como salmista, no dia de hoje, eu acredito que todos nós já passamos por uma experiência dessas, e podemos dizer como salmista: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Todos nós, algum momento ou outro, fomos na nossa vida socorridos, auxiliados, resgatados pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus. Outra coisa, prezados irmãos e irmãs, a gente deveria sempre nos perguntar: por que Deus sempre nos dá a vida, nos socorre? Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que Jesus quebra uma lei sagrada de, em dia de sábado, permitir que seus discípulos quebrem espigas para comer. Então nós entendemos que Deus nos livra da morte, nos dá a vida, porque Ele quer que nós vivamos plenamente. Mas só existe uma maneira de nós vivermos plenamente, é fazendo a vontade dEle. Então, assim como no livro do profeta Isaías, Deus multiplicou a vida de Ezequias, assim como Jesus no Evangelho permite que seus discípulos violem aquela lei para saciar a sua fome. Então, prezados irmãos e irmãs, o Senhor faz tudo isso para que nós podemos viver e viver plenamente. E viver plenamente significa viver em Deus, significa buscar a Ele, significa ter em nós a graça dEle, a própria vida dEle. Vivermos cercados, próximos dEle. Não existe, como diz o salmista também, nenhum bem fora de vós. Não existe nenhum bem fora de Deus, não existe nenhuma vida, nenhuma felicidade, nenhuma plenitude que nós possamos encontrar fora ou distante de Deus. Então, que o Senhor nos conceda esta graça e que nós possamos, sempre auxiliados pela graça, pelo socorro de Deus, viver para Ele. Deus nos liberta da morte e sempre nos libertará, mas não para a gente viver a nosso modo, a nossa maneira,
mas para buscarmos fazer a vontade dEle em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.